Olá, bom dia a todos da turma 231. Estamos aí com 9, 10 graus. Hoje é dia 16 de julho, começando mais uma aula nessa manhã gelada de Porto Alegre, né? A gente vai continuar o nosso trabalho hoje discutindo o governo de Vargas e nós, antes da gente começar o debate sobre esse novo momento, né, das políticas de Vargas, que a gente vai denominar como a Era Vargas, eu queria recapitular com vocês, né, ou seja, retomar com vocês aí quais foram as, as, os processos, né, que chegaram a estabelecer esse governo de Vargas. Então, vamos lá, bem rapidinho, só para a gente ter uma ideia. Então, a gente começou a ver... Opa! Começou a ver aí que Vargas teve uma chegada no poder através de um golpe em 1930, apoiado pelas classes médias urbanas, principalmente pela oligarquia dissidente, né, de Minas Gerais, dissidente da política do café com leite. Depois a gente teve o apoio também de grande parte dos tenentes, né, que representam uma camada média do movimento do Exército Brasileiro. Tivemos também o evento que contribuiu muito, né, para o golpe de 1930, que foi a morte do vice-candidato, né, que perdeu as eleições com Vargas, as eleições de 30, o senhor João Pessoa, né? Então, a morte de João Pessoa foi importante para essa chegada ao poder. Esse primeiro governo de Vargas, então, no poder, em 1930 a 34, vai ser um governo chamado de provisório. Por que provisório? Porque não tem Constituição. Então, a gente viu que não havia Constituição e Vargas governava apenas com os chamados decretos-lei, né? Então, houve lá os decretos-lei, mais importantes, entre eles o decreto das leis trabalhistas, né? Esse decreto de leis trabalhistas vai estabelecer uma boa relação com o povo brasileiro, principalmente o trabalhador urbano, né? E a gente vai ter que centrar nisso, o trabalhador urbano, o rural não era tocado. Bom, Vargas não vai ser tudo tranquilo para Vargas, vai ter um movimento chamado Revolução de 1930, perdão, Revolução de 32, Revolução Constitucionalista, que vai colocar Vargas nas cordas, ou seja, vai exigir que Vargas faça uma Constituição. Vargas faz. Ele monta uma Constituinte e faz aí a Constituição de 1934. A gente viu também, então, o governo que foi depois do provisório, o governo de Vargas, que a gente vai chamar de governo constitucional, que vai de 1934 a 37. Foi isso que a gente viu no nosso último encontro. E durante o governo constitucional de Vargas, todas aquelas leis que foram aprovadas, tudo que foi, né, dos decretos-lei, tudo foi transformado em lei na Constituição. A Constituição trazia um elemento novo e muito importante, que era o voto secreto, né, sendo muito diferente do que era na Constituição lá de 91, da República Velha. O voto secreto trouxe digamos assim, uma seriedade, né, dentro do pleito, né, do processo eleitoral. Ele criou uma justiça eleitoral nesse momento, né? Ele estabeleceu ali os ministérios importantes para o desenvolvimento urbano, desenvolvimento industrial. Foi bem interessante. Ele criou o voto, né? Aprovaram o voto feminino, claro, né, meninas, com todas aquelas restrições em relação a quem poderia votar ou não, né? Perdão, a autorização de voto, né, por parte do pai ou por parte ainda do marido, mas havia essa possibilidade. O mandato de 4 anos, e dentro deste modelo, né, do Estado Constitucional de Vargas, a gente tinha uma dicotomia, a gente tinha digamos, uma polarização política. Lembram que a gente falou sobre os movimentos chamados A e B, que era o movimento integralista, né, Ação Integralista Brasileiro, que era um movimento de extrema direita, fascista, composto aí por líder Plínio Salgado, que compunha aí os imigrantes italianos e alemães, né? Principalmente muito forte aqui na região sul, mas em São Paulo também. E o movimento de esquerda, ANL, que era
promovido pelo Luiz Carlos Prestes, que é um dissidente aí dos tenentes, que vai se exilar na Argentina, tem contato com a literatura marxista e se torna membro do Partido Comunista do Brasil. Então, são antagonistas porque um é contra o outro, na verdade, né? Um é de extrema-direita e o outro é de esquerda. Então, nós temos aí uma disputa ideológica dentro do cenário político brasileiro. Obviamente que, ao surgir o movimento de esquerda, ele vai incentivar as massas populares, né, a reivindicarem aí as suas condições de trabalho, a reivindicarem, fazerem greve, né, a quererem um sindicato que fosse um sindicato autônomo e não integrado ao Estado, como Getúlio Vargas queria, né? E Vargas já coloca o PCB, Partido Comunista Brasileiro, coloca ele na clandestinidade, né? Coloca, então, a ação nacional libertadora na clandestinidade. Ao fazer isso, automaticamente, ele acena para os fascistas, né? E como interessantes, né? Os fascistas, então, ficam bem faceiros. A esquerda tenta dar um golpe, a gente vai chamar isso de intentona comunista, e é frustrado esse golpe. E aí vem a dica de filme da semana. Eu passei para vocês um filme, então, aí, né, passei um trailer, o filme da Olga, a Olga Benário, né, que é esposa do Luiz Carlos Prestes, que está preso, e ela, então, é deportada para a Alemanha nazista. Muito bem. E como é que termina esse governo? E na aula passada a gente viu. Porque Getúlio Vargas criou uma fábula. Ele criou um plano chamado Plano Cohen. E disse que esse plano foi descoberto, né? Esse plano era um plano comunista de tomada de poder do Brasil e por isso, então, o Brasil entrava num estado de exceção. E aí, queridos, nós começamos o nosso conteúdo de hoje. Eu pedi para que vocês lessem sobre isso. É o capítulo que a gente está estudando. É o capítulo da Era Vargas. Ele é um capítulo muito denso, né? Ele é muito, porque ele tem várias partes. E este governo, então, é o governo de exceção de Vargas. Então, Vargas instaura o chamado Estado Novo. O Estado Novo nada mais é do que o Estado fascista. É um Estado opressor, é um Estado totalitário, é um Estado de exceção no Brasil. E aí a gente hoje vai ver as características desse Estado. Até aí, tudo bem? Desculpa. Todo mundo está entendendo? Sim, senhor. Beleza pura. Então eu vou pedir licença para vocês e vou compartilhar a minha tela aqui para a gente continuar assistindo. Aí eu fechei meu... Espera que eu vou ter que abrir o meu slide lá. Vamos lá. Então tá aqui, né? O plano Cohen e tal e o Estado Novo. O Estado Novo, então, ele vai ter um período bem maior, né, do que a gente viu dos outros períodos aí da Era Vargas, né? Esse primeiro momento de Vargas na política, ele vai de 1937 a 45. Aproveitando, então, que a gente está com essa data, está falando nesta data, eu queria perguntar a vocês. Ele termina em 45. Coincidência ou não, o que nós temos em 45 acontecendo no mundo? Terminando a Segunda Guerra? Perfeitamente, né? Nós temos o final da Segunda Guerra Mundial, que acaba junto com o Estado Novo. Então a gente vai discutir talvez isso no nosso próximo encontro, né? Como é que ocorre esse fim nostálgico aí do Estado Novo e coincide com o final da Segunda Guerra Mundial, mas a gente vai tentar entender, então, como é que ele se desenvolve, né, esse Estado. Vamos lá. Então, Vargas, diferentemente do primeiro momento lá do golpe de 1930, agora neste golpe, que é um golpe dentro do golpe, né, o golpe do Estado Novo, ele já chega com uma Constituição pronta, para evitar qualquer tipo de levante político.
Ele chega aí com a Constituição polaca. Isso mesmo. Coloquei ali, ó, em letra maiúscula, né? Coloquei em letra maiúscula e em negrito. E por que ela se chama Constituição Polaca? Porque ela é uma Constituição, uma cópia da Constituição polonesa, que é fascista. Então, a Constituição polaca, a Constituição polonesa, fascista, ela vai ter essa característica, né, de dar plenos poderes, inteiros poderes ao presidente. O presidente tem um poder muito forte em suas mãos, um poder que chega a ser um poder de polícia, um poder de perseguição, um poder de, inclusive, de prisão e tortura. Vai ser um governo extremamente autoritário, né? Ele vai fechar o Congresso Nacional e vai começar a governar a partir de decretos-lei, aquilo que Vargas sabe fazer muito bem, né? Então, a proibição de greves e todos os movimentos que são movimentos relacionados ao trabalhador serão perseguidos, né? Então, não, nem pensar em sindicato autônomo, nem pensar em movimentos sociais, né? Então, nem pensar em movimento feminista, ou nem pensar em movimento estudantil, nem pensar em movimento gay, nada. Não existe movimento negro, nada. Todos os movimentos de trabalhadores ou sociais serão extremamente perseguidos pelo governo autoritário de Vargas no Estado Novo. Nós vamos ter um departamento de imprensa e propaganda sendo criado. Então, Vargas cria esse departamento de imprensa e propaganda não só para propagandas de rádio. E aí eu quero que vocês atentem a uma coisa. Nós estamos aí em 1937, iniciando a década de 40. E no Brasil nós não temos televisões ainda. Né? Nós não temos, tipo, a televisão, ela vai chegar no Brasil na década de 50. Então, e vai chegar assim, ó. A televisão vai ser algo tipo quem tem uma televisão vai ser um clube. Aí, então imagine, por exemplo, o Clube Farrapos aqui em Porto Alegre, né? O Clube Grêmio Náutico União. Aí tem uma televisão no salão do clube, salão de televisão, e as pessoas vão para o salão, e aí é uma televisão enorme. Imagine uma televisão com uma baita de uma tela. Ela leva mais ou menos uma hora e meia para ficar acesa, né? Porque ela é toda com válvulas. Então ela fica, né? Ela acende, né? Aliás, a minha avó usava esse termo assim: acende a televisão, apaga a televisão. Eu não sei como é que é o vô e a avó de você, mas a minha avó dizia isso: acende a TV, apaga a TV. É por quê? Porque ela demorava um monte para a imagem ficar boa, né? E aí, então, essas salas, né, de televisão, elas eram salas que somente os membros do clube que poderiam assistir televisão, né? Então, era uma coisa muito, muito escassa. E qual era... a gente tem... Acho que está passando na TV aí uma série, um seriado do Nordeste, uma coisa assim, que as televisões são na praça, né? Então tem uma televisão na praça e as pessoas veem TV na praça, porque nem todo mundo tem televisão em casa. E a TV fica dentro de uma gaiola, literalmente na praça, né, para as pessoas assistirem a TV, protegida, enfim. Mas o equipamento que já existe, né, nas cidades, no Brasil como um todo, é o rádio. Sem dúvida alguma, o rádio vai ser um equipamento de extrema importância para o governo Vargas, né? Porque é através da rádio que ele vai se pronunciar para a população brasileira. E o rádio, não pensem não que é que nem hoje, né? Hoje qualquer celular tem acesso à rádio aí, né? A gente pode baixar um aplicativo, ou vem, às vezes mesmo no celular, vem o dispositivo de rádio, né? A gente, né, qualquer jogo de futebol que a gente vá, a gente pode comprar um radinho de pilha, né, que pega AM, FM. Não, o rádio também, neste momento histórico, era um equipamento extremamente caro. Então, as pessoas compravam um rádio, por exemplo, e ficavam ali nos horários que haviam programas, porque não é todo dia que tinha programa, não era toda hora, ficavam ao pé do rádio. A família inteira se reunia na frente do rádio para escutar a telenovela, a radionovela,
para escutarem os noticiários, né, para escutar a palavra do presidente. E aí nós temos a incrível invenção de Vargas, que é a Voz do Brasil. E o que é a Voz do Brasil? É algo que ocorre até hoje. Então, hoje às 7 horas, se tu colocar no rádio, ninguém mais escuta rádio hoje, né? Todo mundo escuta streaming, escuta aí o Spotify, o Deezer, né? Escutam as suas músicas em MP3 e tal. Se tu colocar lá na rádio hoje às 7 horas e tentar mudando o dial, tu vai ver que a maior parte das rádios no Rio Grande do Sul, elas estão passando a Voz do Brasil. O que é a Voz do Brasil? É um programa de rádio do governo diretamente com a população. Tá? Então, esse programa ele foi criado por quem? Por Getúlio Vargas. E qual era o intuito disso? Ora, era falar das benfeitorias do governo federal. Era falar bem do governo. Era atingir o máximo de pessoas possível para falar bem do governo. Então, o Departamento de Imprensa e Propaganda não fazia só propaganda. Ele também tinha uma outra função, a função de censura permanente. Ou seja, outras rádios vão ter os seus programas fiscalizados pelo governo federal. Se algum programa falar mal do governo Getúlio Vargas, esse programa será fechado, a pessoa pode ser presa, né? O empresário, o dono do programa pode ser preso e a rádio pode ser, inclusive, fechada. Certo? Bom, isso acontecia com rádio, professor? Eu podia perguntar para mim, eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo. Não, isso acontecia com a rádio. Isso acontecia, por exemplo, com jornais. Então, os jornais, quando publicavam matérias, não podiam publicar matérias que falassem mal do governo. Isso acontecia também, pessoas queridas, com os livros. Então, muitos livros publicados, e esses livros, então, tinham essa característica, né, de não poder falar mal do governo, não poder questionar a ordem pública fascista. Nós tínhamos isso na música. Então, as músicas também né, o samba era uma música extremamente perseguida pelo governo branco de Vargas, né, porque o samba era uma música contraventora, né, que falava do cotidiano do trabalhador, que questionava, né, os maus tratos do trabalhador. Aliás, lembrando a vocês que a maior parte da população do Brasil era e é ainda hoje negra, né? E por isso, então, são pessoas que não tinham acesso aos meios, né, aos bens de consumo, muito menos aos meios de produção. Nós vamos ter perseguição também no teatro, né? Então, quando tivermos alguma peça teatral, alguma coisa assim, o texto será lido antes da peça ser colocada para o público, né? Justamente cerceando toda e qualquer forma de liberdade, certo? Prisão de qualquer opositor ao governo, apoio das Forças Armadas. Então, as Forças Armadas são responsáveis aí por essa fiscalização, né? E simpatia ao fascismo. Aí eu chego para vocês aqui e vou apresentar para vocês um videozinho que tem no YouTube. Todos têm acesso a esse vídeo. Eu vou passar, ele é um vídeo curto, de 2 minutos e pouco. Tá? Esse vídeo ele vai falar, ele vai mostrar para a gente qual era o discurso de Vargas em relação à diversidade política e econômica no Brasil. Perdão, política e ideológica no Brasil. Certo? É um videozinho simbólico, porque ele fez uma cerimônia da queima das bandeiras no Brasil. Que cerimônia foi essa? Uma cerimônia que foi feita no Rio de Janeiro, capital do Brasil, onde todas as bandeiras regionais foram queimadas. E isso simbolizava a unificação, né, de todo o Brasil em torno apenas de uma bandeira, a bandeira do Brasil. Então, eu queria mostrar para vocês, depois eu queria perguntar algumas coisas importantes aqui e queria que vocês participassem. Prestem atenção no vídeo, o áudio é um áudio da época, então deem aí, baixem o volume dos sons periféricos, tenta te concentrar para tentar entender o que o vídeo nos diz. Só um minuto.
praia do Russell, realizou-se a festa da bandeira com grande imponência. Comparecendo a esta solenidade cívica, os senhores Presidente da República, ministros de Estado, corpo diplomático e altas autoridades civis e militares. As bandeiras representando os estados do Brasil, abolidas pela nova Constituição, enfileiradas aguardam o momento da cremação. Sua Excelência, o presidente Getúlio Vargas, chega ao campo do Russell para assistir à solenidade. A missa campal, rezada num grandioso altar armado em conjunção com o altar da pátria, foi celebrada por sua eminência, o cardeal D. Sebastião Leme, acolitado de altos dignatários da Igreja. Terminada a missa campal, teve lugar a cerimônia do hasteamento da bandeira nacional pelo presidente da República, sendo hasteado ao mesmo tempo, em 22 mastros, o pavilhão nacional, simbolizando os 22 estados. Em uma tira é feita a cremação das bandeiras estaduais. Temos motivos de sobra para encarar os dias futuros com otimismo e confiança. Atravessamos períodos difíceis no passado, com as forças dispersas e malbaratadas, as rivalidades regionais e as instituições inadequadas aumentavam a desorganização política e administrativa. Abolimos as bandeiras e escudos estaduais e municipais, os hinos regionais e os partidos políticos. Tudo isso se fez visando consolidar a unidade política e social do Brasil, que numa época em que tais medidas pareciam temerárias. Bom, deixa eu desligar aqui. Bom, espero que vocês tenham conseguido observar algumas coisas bem importantes no vídeo, tá? Primeiro, essa cerimônia de queima das bandeiras, né? E depois da fala, não sei se alguém conseguiu escutar a fala do Vargas falando sobre as divergências políticas existentes nos estados, que era importante agora, né, com este ato simbólico da queima das bandeiras na pira que seria o fogo, né, que as pessoas, ou que as diferenças, elas se desfizessem e as pessoas se unissem em torno do mesmo ideal, que é o Brasil. Bom, a pergunta que eu faço a vocês aí, que agora a gente está aqui em aula com 18 pessoas em sala de aula, 18 colegas, né? Eu pergunto para vocês o seguinte, queridos, o que vocês acham sobre uma política em que acaba com as diferenças, em que iguala todos, em que não permite as divergências, né? Uma política que é uma política para todos, sem diferenças, porque acredita que as diferenças promovem o mal? Ou o que vocês acham de uma política multiculturalista, né? Uma política em que haja muitas diferenças e a partir dessas diferenças, acreditam as pessoas, se construa algo importante, né? Se construa uma unidade, uma cultura. O que vocês acham disso, dessas duas propostas? Porque me parece que Vargas trouxe aqui uma questão bem importante, né? Nessa proposta de Estado que ele estabelece, né? Queria ouvir de vocês aí. O que vocês acham, pessoal?
Entenderam a minha pergunta? Pessoal, tem alguém na sala? Estão me ouvindo? Sim, sim, sim. O que vocês Sim, acham? sir. Hã? Professor, Diga. eu não entendi direito. Pode repetir a pergunta aí? Claro. Nós temos dois modelos, tá? O primeiro modelo é o modelo que visa a não diferença cultural no Brasil, queima as bandeiras, que é o que Vargas apresenta, queima as bandeiras para fazer com que o Brasil tenha apenas um pensamento, tenha apenas um rumo, uma ideologia, um apenas projeto, certo? Então, ele proíbe, de certa maneira, as diferenças entre os demais cidadãos do Brasil. Quem não pensa como ele, quem não pensa como o governo está pensando, não é digno do estado em que está vivendo. Ponto. O outro projeto é o projeto em que há muitas diferenças. Diferenças regionais que compõem uma unidade territorial e que coexistem com essa unidade territorial. Eu pergunto a vocês, qual dos dois projetos vocês acham que é um projeto mais adequado para o Brasil? O primeiro? O 2? O segundo, né? O segundo? Segundo, Certo. E por quê? Porque o Brasil é tipo uma mistura de tudo, né? E não tem como tu impor pra seguir a ideia só que o Vargas queria, no caso, né? Vocês acham que a gente corre algum risco de termos um retrocesso assim ou não? De autoritarismo? Sim, É. É, talvez. sim, porque o nosso presidente O governo atual. nas entrevistas dele, ele falou que a gente tinha que aceitar as ideias dele e era isso. Então, eu quero que vocês compreendam como é importante a diversidade. Né? Eu achei, aqui em sala de aula, na nossa transmissão, que está gravada, vai ficar gravado isso aqui, porque eu vou colocar no canal e quem quiser assistir, que assista. A gente está colocando os nossos pontos de vista. Eu estou colocando para vocês uma questão e vocês estão me respondendo essa questão a partir do ponto de vista que vocês têm. Eu não estou induzindo ninguém a dizer nada aqui. Eu estou apresentando uma lógica que foi a lógica de Vargas, de um Estado extremamente autoritário, uma lógica fascista. E estou apresentando uma lógica que é uma lógica, entre aspas, né, democrática, porque ela pressupõe os embates, né, as diferenças. Eu posso pensar muito diferente da Júlia Santos e posso divergir dela, eu posso não concordar com o que ela diz, mas eu tenho que respeitar o que ela pensa. Então, esse é o pressuposto básico da democracia, né? Respeito às diferenças, né, para a construção de algo que seja importante para todos. Então, voltando agora para a nossa aula, né, o que Vargas vai fazer é um Estado extremamente que desrespeita, né, a opinião da maioria da população brasileira, quando esse Estado ele simpatiza com o fascismo e impõe uma verdade. E para vocês terem uma ideia de como foi impositiva a ideia de Vargas, como ele era egocêntrico neste governo, que é um governo fascista, que ele vai inclusive fechar a AIB. A AIB, que é a Ação Integralista Brasileira, que é fascista, ele fecha a AIB porque ele tinha, digamos assim, receio do que Plínio Salgado tivesse uma sombra na figura dele, fizesse sombra à figura de Vargas, né? Então, Vargas fecha a AIB e a AIB tenta fazer a mesma coisa que tentou a esquerda lá, a ANL, em 1935, a AIB tenta em 1938, tenta dar um golpe no Getúlio Vargas. O Plínio Salgado será preso e exilado para Portugal, os líderes outros são todos presos também, né?
e o Brasil, então, se estabelece um governo extremamente autoritário, certo? Então, assim, isso em termos de política interna do Brasil, é muito importante que a gente tenha ideia do que acontece na política interna, como Getúlio lida com essas questões aqui no Brasil internas. Para a nossa próxima aula, que vai ser na terça-feira, nós vamos observar quais serão as políticas externas do Brasil. Então, o que o Brasil vai... qual vai ser o papel do Brasil no termos de política externa? Como é que ele vai agir? E aí tem uma palavrinha que eu gostaria que vocês anotassem ali, que está no slide, que é o seguinte, ó, pragmatismo. Então, o Brasil vai ter uma política internacional pragmática. Eu queria que vocês fossem atrás da explicação para este termo. Por quê? Porque nós vamos entender que Vargas vai usar de uma habilidade política muito interessante para captar recursos para o Brasil. E que recursos são esses que Vargas vai captar para o Brasil? São principalmente recursos advindos dos países nazistas e democráticos, capitalistas, são recursos principalmente para a indústria. Então, o que Vargas vai pensar? Quanto mais eu for me mostrar adepto aos pensamentos, ideais, às práticas políticas e econômicas capitalistas, mais os capitalistas vão investir no Brasil. Quanto mais eu me mostrar adepto, quanto mais eu me mostrar inclinado aos nazistas, mais os nazistas também vão oferecer recursos para que eu me torne, que nós nos tornemos um país alinhado com os nazistas. E ele vai levando essa política de pêndulo, ele vai levando durante um bom tempo essa política de pender ora para o lado dos capitalistas, ora para o lado dos nazistas. Nós vamos ver no nosso próximo encontro que o Vargas vai vender, por exemplo, muito algodão para a Alemanha, algodão que vai ser responsável por proporcionar lá a produção dos uniformes nazistas, Então, as bandeiras e tal, porque o maior vendedor de algodão para a Europa era os Estados Unidos, e o Brasil, então, vai fornecer, vai entrar neste mercado da produção de algodão e na exportação desse algodão. De outro lado, a Alemanha vai investir no Brasil, a Alemanha nazista, principalmente na vinda para cá de uma empresa que todo mundo conhece, que é uma empresa que hoje, além de remédios, ela produz também pesticidas. Eu estou falando da Bayer, a empresa Bayer, que é da cidade de Bayer, da cidade de Munique, a cidade de Munique. Então, a Bayer vai vir para cá neste momento histórico, uma empresa farmacêutica bem importante. Outra empresa que vem para cá, neste momento que Vargas consegue captar recursos para se instalar no Brasil, é a Coca-Cola. Então, a Coca-Cola também chega no Brasil. E outras mais empresas. Eu, na próxima aula, eu vou falar sobre isso. Então, este elemento que Vargas vai ter de agilidade política, de pragmatismo internacional, de certa maneira, vai irritar tem mais gente querendo entrar aqui. Esse modelo vai irritar, vai deixar muito brabo o Hitler, vai deixar muito brabo os Estados Unidos, porque Vargas vai sendo malandro, Ele vai sendo o Zé Carioca, Ele vai uma hora jogando com um, uma hora jogando com o outro, uma hora jogando com um, uma hora com o outro, até que tem um momento em que acaba a paciência do Hitler, e Hitler manda abater 2 navios brasileiros na costa brasileira, e aí o Brasil tem que tomar uma atitude. Agora, como é que está o exército brasileiro nesse momento? Bom, o exército brasileiro também está dividido, gurizada. Existe uma parte, uma ala do exército brasileiro que é pró-capitalista, que é pró-democrática, que é pró-Estados Unidos. Mas ela não é a maioria.
A maioria do exército brasileiro é pró-nazista. A maioria do exército brasileiro é pró-nazi-fascista. Então, essa dualidade dentro do exército, ela é muito importante a gente entender naquele momento histórico, né? Porque o Brasil ficava, através das políticas pragmáticas de Vargas, captando recursos, ora de um lado, ora de outro. E aí chegou um momento aí que o Brasil teve que tomar um lado na coisa. Para saber que lado o Brasil tomou, como o Brasil entra na guerra, como o Brasil se comporta, né? E quais são os rumos finais do governo de Vargas em 45. Bom, para saber isso, tu tem duas alternativas. Uma alternativa é ler o nosso capítulo. É ler o capítulo número 20 alguma coisa, que agora eu não sei aqui. 28. Uma das alternativas é ler o 28. Outra alternativa é assistir a aula do professor Jairo. Eu estou falando contigo agora. Então, no nosso próximo encontro, terça-feira, eu nem sei a hora, mas pela manhã aí, gelada provavelmente, assista as minhas aulas, que a gente vai discutir, então, as políticas pragmáticas de Vargas, né? O final do governo do Estado Novo, o final do primeiro momento de Vargas, porque Vargas ainda vai voltar, né, velho? Vargas ainda volta para o governo lá na década de 50. Então tem mais essa ainda. Certo, pessoal? Eu não sei se eu me fiz entender, se vocês curtiram, conseguiram compreender mais ou menos o que a gente viu hoje. Tudo tranquilo, Sônia. Beleza? Entendi, Sônia. Perfeito. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém gostaria de sugerir alguma coisa? Fique à vontade. Nós temos aí 2 minutinhos ou 1 minuto para terminar nossa aula aí. Eu agradeço, então, a todos vocês, agradeço a paciência de vocês por terem acompanhado a aula de hoje. Peço a vocês que se cuidem, por favor. Eu estou morrendo de saudade de tudo, de toda essa cachaça que é a educação, de estar com vocês em sala de aula, discutindo, conversando, né? De dar abraço nas pessoas. Meu Deus do céu, que saudade. Mas a gente tem que se cuidar. Então, por favor, se cuidem. Tenham um excelente final de semana. Esse fim de semana parece que vai a 30 graus, hein? Cuidado, não saiam para a rua achando que já acabou tudo. Não acabou. Aliás, está bem longe ainda, né? Vamos nos cuidar e nos encontrar por aqui pelas manhãs. Tá bom? Um beijo, se cuidem. Tchau. Bom descanso. Bom almoço. Valeu. Tchau, Sônia. Tchau. Feito, senhor. Feito.